Pra encerrar, o Naito tá querendo saber aqui. Ele quer saber dos quatro, quais que são as dicas que nós temos pra alguém fazer boas análises. Ó, eu diria que experiência ajuda muito, e você ver coisas mal feitas e bem feitas te ajuda a ter uma noção disso. Eu acho ativamente difícil, você tem que se esforçar pra não ver muita coisa e começar a notar que umas são melhores que as outras. Então experiência ajuda. Não é tudo. Tem gente que tem muita experiência e não sabe nada de crítica. E tem gente que tem zero Claro. experiência e tem, tipo, um senso inato, assim. O Zen é um cara que eu cito como exemplo, porque eu lembro de quando o cara tinha visto, tipo, 20 animes e ele não vê filme, ele não tem nenhuma experiência com mídia, assim, em geral. E o cara via um troço e ele te explicava, assim, todos os personagens e análise temática e narrativa e não sei o quê. Eu não sei como que o cara tem uma sacada tão inata, assim, de coisa. É sempre bom você não só consumir alguma coisa e partir direto para outra. É sempre bom você, enquanto assiste também, ficar pensando sobre a obra, pensando sobre. Não só em termos de isso faz sentido ou não, mas o que ela poderia estar querendo dizer com essa cena, o que poderia ser o ponto dessas cenas, o que seria o ponto desse personagem, o que é que ele está aprendendo, o que é que ele está passando, qual foi essa jornada. Será que esse momento de catarse do personagem foi bem justificada? Será que a obra fez um bom trabalho em levar a gente, assim como o personagem, a chegar na conclusão que ele chegou? Em resumo, perguntem tudo. Isso aqui que aconteceu, isso faz sentido? Isso encaixa com o resto? Esse personagem, por que ele tá agindo dessa forma? Qual a motivação dele? O que o move? Entendeu? Ele tem, tipo, mais camadas de profundidade? Ele tem, tipo, motivações internas que estão em contradição uma com a outra? Isso leva a tomar decisões que afetam o roteiro, né? Temática, né? Tipo, quais são os símbolos que a obra usa e o que eles invocam? Ah, essa obra tem símbolos claramente Pronto. religiosos. Então, o que ela está dizendo sobre Isso. esse assunto? Qual é a mensagem que ela está passando, sabe? Lane, por exemplo, cita muito memórias e existência. Ah, então é uma obra existencialista. O que ela tem a dizer sobre a existência, sabe? Ela é uma obra que fala muito sobre o calor humano. O que ela tem a dizer sobre a humanidade? O que significa ser humano? O que ela fala muito de internet. O que ela tem a dizer sobre a internet? Coisas assim. Igual aí? Eu acho que você consegue ter uma boa visão panorâmica se você claramente tiver experiência, né? Se você tiver conhecimento empírico sobre aquilo que você quer julgar, né? Mas eu acredito que sempre é importante você ter estudo de base. Se você Hum. apenas questiona, você não tem visão panorâmica. Você simplesmente questionar por que, que o céu é azul e não saber por que, que existe essa resposta existe, você não alcança, você simplesmente vai sempre se perguntar por que, que o céu é azul. Você não vai ter a conclusão do porquê ele é azul. Muitas pessoas agora devem estar pensando assim, porque o céu é azul, porque o céu é azul. Quando você analisa uma obra, você não pode dizer assim, não, ele ganhou porque ele é forte. Você tem que parar e analisar o que é a simbologia de ser forte, o que leva o signo de ser forte. Por isso que quando eu entro em questão de análise, eu sempre recomendo para que a pessoa tente estudar. Estude as bases da interpretação logia, que é a hermenêutica. Você pode ir por Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, que lá ele comenta como a humanidade sempre restringia, não, né? Registrava acontecimentos e narrativas de maneira análogas. Você pode também ir para o Kishotenketsu ou Kishotengo, que seria a versão chinesa e coreana do Kishotenketsu, que são as bases do estudo e interpretação e leitura e ontologia do Oriente, Extremo Oriente. Eu sempre recomendo que você saiba as bases, porque ao saber as bases, você consegue, mesmo não conhecendo as fórmulas, formular o porquê que aquilo está acontecendo. E dificilmente você vai se perder. E se você se perder, às vezes você vai ter até emocionado, pedindo para que mais vezes você se perca. Acontece comigo, de vez em quando. Como eu já tenho uma base, eu não vou dizer concreta, mas eu tenho uma base, ponto. Quando aparece alguma obra que me coloca em teste, eu fico maravilhado. Por isso que eu já transpassei esse sentimento de não entendi, vou dar zero, sabe? Essas coisas chegam, não, que obra ruim, não dá para entender nada. No meu caso, eu fico com uma vontade enorme de querer conhecer, porque agora que eu tenho minha base colocada em jogo, eu preciso dela para justificar o que acabara de ocorrer. E não é isso que você quer com a interpretação? Você tem uma Uhum. base e você quer, por A mais B ou o que seja, justificar o porquê que aquela obra é boa, medíocre, ruim. Então, esse sentimento para mim foi despertado quando eu tive maiores alicerces de interpretação. Ó, pra citar um exemplo bem direto, assim, o Detona aqui no chat perguntou sobre calor humano em lei, né? Então, tipo, esse é um exemplo disso.
Então você tem além, naquele momento ali, frustrada com a humanidade, em um momento em que ela está prestes a juntar tudo, e você tem a amiga dela tocando nela. Ela toca em seu rosto e ela sente o calor humano. Em uma outra cena, em que a Len está enforcando a si mesma, spoiler, embora fora de contexto é impossível isso spoiler, porque você não vai entender nada, mas a Len está enforcando a si mesma, e quando ela coloca a mão na jugular, no pescoço da outra Len, ela sente o pulso dela. E pensa, por que eu posso sentir o seu pulso? Por que ela tá invocando o símbolo do calor humano? Tem que ter um motivo pra isso, não tem? Então você vai se perguntar, e você vai pensar, Len trata de existência, é uma obra existencialista. Ela fala muito sobre o que é existir, fala muito sobre o valor das memórias. Você é você ou você é suas memórias? Se eu apagar as memórias de todo mundo, isso aqui significa o que para o mundo? Esse mundo é real mesmo ou é fictício? Qual é a diferença entre o mundo da internet e o mundo real? Existe alguma? Existe alguma diferença entre a sua consciência, suas memórias, e as suas consciências aplicadas no seu corpo? Ou você pode largar o corpo e tanto faz? A obra explana esses pontos. E o calor humano é um dos exemplos disso. É um ponto em que Len encontra algo que existe no ser humano com um corpo físico que não existe no ser humano que está jogado na internet. Que é um dos pontos que a obra usa para ir contra o argumento típico do transhumanismo. De que fazer upload da consciência e tal seria inerentemente superior aos falhos corpos humanos e tal. É mais ou menos essa sacada, certo? Len tem muita coisa disso, e quando você para pra refletir nisso em certas obras, é assim que você consegue encontrar essas coisas. Então, não é que você vai achar mensagem onde não tem, entendeu? Se você vê uma história, uma obra que você não entende, e a obra tá ali convidando a entendê-la, né? Uma obra tem claramente mensagens, ideias e conceitos, você tem que parar e pensar, ok, eu vou interpretar essa obra. Eu vou pegar aqui e tentar entender o que danado que essa obra tá tentando dizer. Então ela tá levantando mensagens, ela tá levantando conceitos. Vamos se esforçar pra compreender isso aqui. Se eu me esforçar muito, der o meu melhor e não fizer sentido, for contraditório, eu vou dizer que isso é um problema. É basicamente isso. Uma dica que eu dou pra quem quiser começar a tentar escrever análises, reviews, uma coisa assim, primeiramente, entenda o trabalho que isso pode levar, entenda suas próprias limitações. Eu não sou uma pessoa que é muito chegada em review. A razão para isso é porque muita gente que faz review no YouTube tenta falar de uma história inteira, seja um filme, seja uma série, um anime, um livro, em cerca de 10 a 15 minutos. Isso simplesmente não é, na grande maioria das vezes, tempo suficiente para se dissecar uma obra. E o resultado disso são vários vídeos que têm várias e várias afirmações, mas nada de argumentação. Se você for querer dar sua opinião sobre uma história em forma de texto, não simplesmente fale, ela é bem estruturada, ela é bem organizada, o roteiro dela é ruim. Tente pensar e explicar, refletir e explicar o porquê das suas afirmações. A sua argumentação é que vai levar as coisas. Não são seus adjetivos, não é sua nota, são os argumentos que você usa para chegar ao seu ponto. E se não você é o que, é o porquê, né? Uhum. Não é tipo, o personagem é bom, não, é porque é bom. Por causa disso, porque disso, é aquilo. bom. E assim vai. Porque tem desenvolvimento. Mas por que desenvolvimento é uma coisa boa? Não, ele é bom porque, pelo quão profundo ele tem o potencial de ser. Caraca! Eu amo essa citação. Uma coisa que eu reclamei, desculpa interromper, Plank, porque uma coisa que eu reclamei muito em ReZero Second, que mandaram-me vários vídeos, vários vídeos, e dos 5 que eu vi, gringos, tá? Que a galera realmente adora bajular, que na gringa realmente tem review, eu fui ver justamente aqueles que eles tinham postulado a mim, e todos eles caíam nessa mesma armadilha. O desenvolvimento do Subaru resvala as outras personagens, e isso é fantástico. Por quê? Porque engrandece a obra. Em que sentido? Engrandecer a obra seria um bom desenvolvimento para todos, e isso seria validado como bom. Se há um desenvolvimento, por exemplo, o Subaru do nada esfaqueou alguém, porque ele quis. Isso é um desenvolvimento. Agora temos um evento aqui que simplesmente mudou o roteiro. Pegou e esfaqueou alguém. Dane-se. Tem que ter uma razão pra isso, tem que ter uma contextualização. Uma ideia também que eu tava pensando aqui, tenta pesquisar sobre como fazer essas obras, sabe? Pesquisa sobre como escritores escrevem livros, como eles criam personagens, como eles criam arcos, como eles criam conclusões. Pesquisa sobre cinema, sobre como é fazer cinema. Eu tenho no meu servidor fixado, no geral, bons livros de estudo sobre quadrinhos. Eu posso citar dois que eu li, porque eu só li 2 mesmo. Mas ambos são ótimos. Manual do Roteiro, de Sid Field, né? Clássico disso. Muitos consideram como a bíblia de Hollywood e tudo mais, né? Ele fala muito especificamente sobre roteiro de filme. Eu não acho ele, né, a bíblia de nada, mas ele é um filme bom. É um livro bom. Especialmente pra você apreciar a escrita, para além das outras virtudes que um filme pode ter. E outra citação que eu gostaria de citar é Desvendando os Quadrinhos, de Scott McCloud.
Pra quem quer Grande. conhecer, é fantástico, cara. De nível de análise de ficção, até agora é meu favorito. Eu tô pra ler o segundo Scott dele. é um dos caras que eu mais respeito na história. Assim, herói, assim, Gautama e Scott McCloud. É fantástico, cara. É muito bom. Se você quer ver uma análise aprofundada dos quadrinhos como mídia, da origem até o presente, das diferenças estilísticas entre, por exemplo, quadrinhos ocidentais, mangás, da forma como quadrinhos abordam o tempo e o espaço, sabe? Ele vai no nível mais fundamental que você possa imaginar. E puxa dali as definições do que são quadrinhos, e de como isso funciona, e de como você caracteriza essas coisas, e como você usa isso pra transmitir uma história, ou passar um sentimento, ou passar uma mensagem, ou construir um personagem, enfim. É sensacional, é ótimo. Eu tô com o segundo livro dele aqui, mas eu não li ainda, então eu não posso comentar. Mas o primeiro é uma trilogia, né? Desvendando os quadrinhos, reinventando os quadrinhos e criando quadrinhos, eu acho. Eu só vi o primeiro é fantástico. Tô com o segundo pra ler aqui, esperando um momento oportuno. E isso vai em outro ponto que eu queria comentar, quando vocês forem avaliar uma história, tentem ver os acontecimentos dela por mais de um ângulo. O Igor citou, por exemplo, o caso do ReZero, se o Subaru desse uma facada em alguém. O Subaru dar uma facada em alguém significa o que o personagem? Significa o que pra narrativa do anime? Significa o que pra temática do anime também? São coisas que você tem que ter em consideração quando for escrever sobre uma obra, como os eventos que acontecem nela impactam, como eles se relacionam com o outro, o que eles significam o personagem, o que eles significam para a temática do anime, como eles se encaixam com outras cenas e esse tipo de coisa. Você tem que sempre ver a história como macro, como ela funciona em vários casos. E não só isso, mas também tem que ver a história como a cena própria. Tem uma série de vídeos que não é uma coisa que um youtuber faz, mas que vários fazem. Eu gosto bastante, são visualizando cenas em específico, One Marvelous Scene, One Marvelous Scene, Scene, uma né? coisa assim. One Marvelous Scene. Uma cena maravilhosa. Que pessoas Marvelous, não de Marvel, tá, gente? Mas o trocadilho é esse, porque tipo, isso começou como cenas da Marvel. Isso começou como cenas da Marvel. Mas é pra galera entender, né? São pessoas que pegam cenas de filmes e coisas do tipo e analisam minuciosamente para ver como aquilo funciona. Uma série que eu acho que faz isso muito bem é o do canal do Peg Barians, que ele pega cenas de animes e tenta dissecar os mínimos detalhes para mostrar como elas funcionam em termos de animação. O que é outro ponto interessante, tenta entender como a mídia que vocês avaliam funciona. Tenta entender como quadrinização funciona, como animação funciona, como direção, enquadramento, trilha sonora funciona também, direção de arte, direção de som e todo esse tipo de coisa. Tirando isso, e isso vai em outro ponto que eu queria comentar. Se vocês forem nesse caminho, quiserem estudar para fazer essas coisas, tenham ciência que o que vocês vão tentar fazer vai dar muito trabalho. Eu, por exemplo, sou um cara que faz análises. Eu gosto de pegar histórias e tentar variar elas por um tema específico que eu acho que é a grande base delas, ou uma base interessante para que elas possam ser analisadas. O resultado disso são textos que não são tão grandes assim, mas que para a maioria das pessoas são considerados meio extensos. Meus textos têm em média 2.500 palavras ou 2.200. E isso para muita gente é muita coisa. O nosso anfitrião aqui, o Vitor Verde, está trabalhando numa análise de Lane. E ele quer analisar tudo que tem em Lane. Então, o quê? 70 páginas, Vitor? Ou rascunho? Eu não lembro a quantidade de páginas agora de cabeça, mas eu já escrevi de texto puro 10.000 palavras, aproximadamente. Os meus costumam ter 2.000 e poucas também, Só pra complementar o que tu disse, Plank, entendam proporcionalidade, né? Isso também é importante. Tem problemas que são muito fáceis de apontar, sabe? E tem virtudes que são muito fáceis de apontar também. Mas assim, é óbvio, eu não acho que eu preciso explicar pra vocês por que mas no Star Wars episódio X, o Stormtrooper dando a cabeça sabe, na parte de cima da porta. Isso foi um erro de filmagem, portanto o filme é um lixo 0 de 10. Proporcionalidade. Veja aqui problemas. Furo de roteiro, ou problema de caracterização de personagem, ou inconsistência temática, ou qualquer problema que seja que você encontrar, tem que ser levado em conta na proporção em que ele afeta o que a obra está tentando fazer. Né? Então, compara, por exemplo, isso com o erro da explicação de como o poder de regeneração do céu funciona. Que ele fala assim, não, a minha regeneração funciona da seguinte forma, desde que a minha cabeça esteja intacta, eu vou regenerar. Goku explode a cabeça dele, ele regenera, não tem nenhuma, não abordam isso, fingem de que é sempre assim que a regeneração dele funciona e esse furo de roteiro salvou a vida dele. Então... Não só isso, mas a regeneração dá um Zenkai pra ele, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, assim, vocês têm que pensar desse jeito. Sempre proporcionalmente. Isso aqui afeta um ponto fantástico, fundamental da obra, ou é uma coisa aleatória numa cena irrelevante? Aproveitando, eu queria dizer uma coisa que é crucial
sabe? É crucial. E que as pessoas meio que são tendenciadas, ou eu não sei se foi coercitivamente por assim, ou se de fato é um desejo natural. Gente, obras não querem lhe explicar nada. Não tem essa coisa de explicar. Vamos explicar aqui o final de fulano. Vamos aqui explicar. Susan Sontag, eu não estou falando isso da minha cabeça não, é uma das maiores estudiosas no assunto. A Susan Sontag tem um bom artigo dela falando que obras não querem lhe explicar. Você não precisa explicar uma obra. Sabe o que ela quer? Ela quer intuir a você. Ela quer trazer a você paradigmas, ela quer trazer a você sentimentos que juntos fazem você assumir coisas. Você simplesmente tem a mensagem assim, matar é errado. Funciona? Talvez. Mas uma obra inteira que vai trazendo toda a sua construção, sua conjectura, suas eludições, elucubrações, para no final ter essa mensagem. Você vai intuir, você vai internalizar, porque a obra fez de tudo para que uma simples anedota tornar-se arte. Não é uma explicação. Pode ser que a obra simplesmente explique para você fatos, dados, mas isso aí são outras coisas. Estou falando da mensagem da obra. Não se acanhe a querer explicar as coisas. Acanhe a querer sentir e internalizar as coisas. Por favor. Isso vai numa outra dica de não é nem só sobre como ser um escritor, jornal, essas coisas, mas como ser um consumidor de arte, procurem obras que desafiem vocês. Tipo, não obras que deem simplesmente uma mensagem, matar é errado, viver é bom, essas coisas. Obras que de fato desafiem o que vocês acreditam e o quanto vocês conseguem analisar alguma coisa. Isso é muito importante para você também ter uma boa base. Um dos maiores motivos pelo qual eu não gosto de... Não é que eu não gosto, eu não sou tão fã de Devilman, por exemplo, é que a mensagem final de Devilman é completamente na sua cara e completamente sermoneira. Tipo, a humanidade é mal. Ok, cara, eu entendo isso. Em comparação, existem obras como o arco de Chimera Ant em Hunter x Hunter, que não é simplesmente, a humanidade é boa, a humanidade é má, não. É um estudo da humanidade como força em contraste à força da natureza, que você vê por vários personagens, como Gon, Meruem, Pitou, Yuppie, Killua, para te dar uma discussão de fato sobre os temas. Procure esse tipo de obra, procure coisas que não te dão uma mensagem de bandeja e que de fato te desafiem. Isso é uma das melhores coisas que podem fazer como consumidor de arte. É isso aí. E em conclusão, esse negócio que a gente pode realmente ficar falando aqui a vida toda sobre isso, em resposta ao que o Thales tinha comentado na nossa live passada, ora vejam só. Quem somos nós para estar dando dicas sobre análise de arte? Quem somos o Vitor Verde, o Igoi, o Monokumers, o BF Plank? Quem são esses 4 marmanjos de internet aleatório que pegou uma foto de um desenho japonês que eles gostam, ou que desenhou um personagem, abriu um canal no YouTube ou na Twitch e saiu falando qualquer coisa que veio na cabeça, entendeu? Entendam isso. Argumento de autoridade é uma falácia por um motivo. O ponto mais importante que a gente precisa compreender é que nós não temos autoridade. E nem precisamos ter. Vocês avaliam por conta própria, vocês têm a capacidade de raciocínio de vocês para saber se a gente tá certo ou não. Independente de, fiz a academia de cinema, mas eu li 50 livros de arte, mas eu li, sabe? Tipo, como eu falei, existem pessoas... Eu vi 700 animes. Eu vi 700 animes. Eu vi 900 no caso, mas... louco! Olha só. Opa, superou o Pequeno Pássaro. Tchá, carteirada? Como se carteirada fosse alguma coisa, né? O Marco tem 700 também, né? O Firo viu mais de 4.000 filmes, nem por isso eu não gosto de discordar dele de vez em quando. Então, assim... Sabe? Lembre, argumento de autoridade, gente, por favor. É uma falácia muito clássica, muito antiga, por um motivo. Porque é muito fácil vocês levar pela autoridade que uma pessoa supostamente tem. Ajuda. É bem mais provável que uma pessoa com experiência na mídia saiba mais da mídia. Mas avaliem por suas próprias capacidades de raciocínio se o que aquela pessoa fala tá fazendo sentido, sabe? Se os critérios dela fazem sentido, se os argumentos fazem sentido. Não importa se é um random na internet, um cara aleatório que abriu um canal no YouTube, ou se é o mais aclamado autor de todos os tempos, entendeu? O que importa é o que ele fala faz sentido ou não. E é basicamente isso. A autoridade só traz credibilidade, mas a credibilidade não é sinônimo de certeza, né? Você pode ter uma pessoa que estudou microexpressões faciais momentâneas ao longo de toda a sua vida, como Paul metaforando. O próprio ele também estudou muito. Mas você acha mesmo que esse cara que estudou toda a sua vida, o Paul Ekman, ele conseguiu inibir as microexpressões faciais dele? Não, porque ele também é humano.
ele também é humano, ele também vai cometer as gafes daquilo mesmo que ele estuda. Então, a credibilidade não é a certeza que agora eu domino plenamente a arte. Eu mesmo me surpreendo, eu ainda dou nota 10. Na verdade, eu dou muito mais 10 que muitas pessoas aí que dizem que eu sou uma pessoa ruim. Como eu também dou muito mais 1 que as pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito boa. Eu acho que você dá bem mais 10 que todos nós aqui, mesmo levando em conta a proporcionalidade que tu viu mais animes e tal, ou filmes ou qualquer outra coisa desse tipo. É outra coisa também, não pensem que assim, qualquer pessoa que discorda de você é um incompetente e incongruente. Todos nós aqui discordamos de muita coisa. Então assim, isso é normal. Não quer dizer que todos estão certos e que nenhuma opinião tá errada. Também não quer dizer que as pessoas que discordam de você são completos incapazes de análise. Você tem que levar em conta que existem opiniões, existem visões, existem ideias, e degladia elas e ver qual sai vencedora no fim das contas. E é isso. Eu acho que com isso a gente pode concluir a live, né? Só de concluir, Verde, coloca o link do meu negócio no comentário, porque